No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o efeito estufa, o aquecimento global e as mudanças climáticas, com foco no que são, nas suas causas e também as suas consequências. Tudo isso de forma ilustrada e direto ao ponto. Então, bora lá comigo! E aí pessoal, tudo certo? Eu sou o Paulo, professor de Geografia e como sempre uma honra ter vocês aqui comigo na Geo Ilustrada. Nosso assunto de hoje, efeito estufa, aquecimento global e mudanças climáticas. Vamos começar então pelo efeito estufa, pois ele é a base de tudo. Mas o que é o efeito estufa? Bom, ele é um fenômeno natural cuja ocorrência remete à origem da atmosfera. Então, esse é um ponto muito importante, tá bom? Você tem que saber que o efeito estufa é um fenômeno natural e a sua principal função é manter a Terra numa temperatura suficiente para a manutenção da vida no planeta. Então, é por conta do efeito estufa que a atmosfera terrestre consegue manter uma temperatura anual média de cerca de 15 graus Celsius, mais ou menos. E sem ele, não haveria a retenção do calor pela atmosfera terrestre e, consequentemente, o planeta Terra ficaria extremamente frio, com uma temperatura aproximada de menos 20 graus Celsius, o que inviabilizaria a vida na Terra como nós conhecemos hoje. Mas aí você deve estar com aquela dúvida. Ah, professor, como que funciona o efeito estufa? Observe aí esse esqueminha sintético que eu desenhei. A radiação solar emitida pelo Sol e que chega até a superfície terrestre é absorvida por essa superfície e conforme ela vai perdendo calor, essa energia é irradiada novamente até a atmosfera terrestre, mas agora, em sua maioria, ela é absorvida pelos gases de efeito estufa, conservando dessa maneira o calor na Terra. E esse fenômeno aí é chamado de efeito estufa porque ele funciona de uma forma similar às estufas que são utilizadas para o cultivo de plantas, de hortaliças, de diversas naturezas. Ou seja, a estrutura de uma estufa, geralmente de vidro, permite a entrada da radiação solar por meio das ondas curtas, que é absorvida pelas plantas, pelos objetos que estão ali dentro, mas não permite a saída desse calor, que é irradiado por meio das ondas longas, mantendo assim o calor dentro da estufa. Bem tranquilo isso, né? Mas vamos falar agora dos principais gases de efeito estufa. E sobre isso, por mais que o vapor d'água possua grande importância para a conservação do calor na atmosfera terrestre, os que realmente são um problema são aqueles que são liberados pela ação antrópica, ou seja, por intermédio da ação humana. Dentre eles, os principais são o CO2, ou dióxido de carbono, e o CH4, que é o metano. E esses gases são liberados na atmosfera principalmente por meio da queima de combustíveis fósseis. E o metano, por mais que seja liberado numa quantidade menor do que o CO2, ele tem cerca de 20 vezes mais de potencial de retenção do calor. Além desses três, outros gases de efeito estufa são a amônia, o óxido nitroso, o ozônio, dentre outros. Mas aí pode surgir uma dúvida que é bem recorrente, porque lá no começo do vídeo eu disse que o efeito estufa é natural e que é positivo. Então, se ele é natural e positivo, por que reclamam tanto do efeito estufa? Vamos lá entender isso. Como eu disse, o principal gerador do efeito estufa são os gases que mantêm o calor na atmosfera. Porém, esses gases estão sendo liberados de forma nunca antes vista, principalmente por meio da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, o gás, o carvão, dentre outros, bem como da derrubada e da queimada de florestas, que não só aumentam a emissão do CO2, como também diminuem a capacidade de retenção desse gás, por meio das árvores, que fazem esse trabalho de retenção do CO2. E tudo isso faz com que a capacidade de retenção do calor na Terra aumente muito. E a isso dá-se o nome de aquecimento global. Então, o aquecimento global nada mais é do que a intensificação do efeito estufa por meio da ação antrópica. Para você entender isso, pense nesse exemplo. Imagine que você está com frio. Aí você vai e coloca uma blusa, aí você fica tranquilo. Aí você vai e coloca outra blusa, já começa a bater um calorzinho. Aí você coloca outra e outra blusa, aí você já começa a ficar com calor. Então, basicamente, o aquecimento global acontece porque o ser humano está colocando mais e mais blusas no planeta Terra. Bom, eu espero que por meio desse exemplo aí você tenha conseguido entender esse processo. Vamos agora então falar de algumas evidências e consequências do aquecimento global. Mas antes disso, se este vídeo
vídeo estiver te ajudando, já deixa aquele like aí para fortalecer o trabalho, que isso ajuda muito aqui na divulgação do vídeo. Comente aí o que você gostou, o que você também não gostou, que isso também ajuda demais. Então, sem mais delongas, bora lá para a parte final do vídeo. Bom, no que tange às evidências e consequências do aquecimento global, eu trago aqui alguns exemplos. O primeiro deles é o derretimento das calotas polares, que trouxeram um aumento de cerca de 10 centímetros no nível do mar no último século. Além disso, a maior temperatura da Terra provocada pelo aquecimento global gera as chamadas mudanças climáticas, que de forma direta e indireta acabam afetando a fauna e a flora. Além disso, o aquecimento global também gera o aumento de eventos climáticos extremos, como chuvas, secas, enchentes, dentre outros. E todos esses dados são expostos principalmente pelo IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o órgão oficial da Organização das Nações Unidas, a ONU. Então, o aquecimento global é sim uma realidade. Eu estou deixando 2 vídeos complementares aqui que com certeza vocês vão curtir. Agradeço muito para você que ficou comigo até o fim do vídeo. Não esquece do like, do comentário e do compartilhamento. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.